E agora vamos à última fronteira. Com o Miguel Gonçalves, como sempre, ao domingo. Olhamos para a investigação científica do ponto de vista da astronomia. Ora, viva Miguel, bom dia. E hoje estou mesmo curioso pela primeira, porque nos vais dizer que Marte pode ser um detector de matéria escura. Que é importante, porque a matéria escura está por aí em todo lado, não é? Eu também estou muito curioso, sobretudo, vamos ter uma edição muito especulativa e com muitas histórias especulativas. Esta é uma primeira, que é um conto, quase parece um conto de ficção científica, mas há aqui ciência a sério também. O que é que Marte tem a ver com matéria escura e, mais interessante ainda, do meu ponto de vista, buracos negros primordiais? Primordiais apontam-nos logo para o início do universo. E no início do universo, de acordo com uma teoria que já vem desde a década de 70, houve, de facto, uma grande quantidade de buracos negros que têm um nascimento muito diferente daqueles que nós conhecemos, os buracos negros, hoje em dia, que eles aparecem em três classes, os pequenos, os de médio e de grande tamanho. Sabemos como é que nasceram, os pequenos da morte de estrelas de grande massa, mas estes buracos negros primordiais, diz essa teoria da década de 70, que logo no início do universo houve zonas com muito maior densidade de matéria, que colapsou imediatamente e tornou-se um buraco negro primordial. Para teres uma ideia do exótico que são estes buracos negros primordiais e que está descrito também neste estudo, estes buracos negros podem ter o tamanho de um átomo, mas terem a massa de um asteroide. Nossa. Portanto, inacreditavelmente denso. O que faz com que estes buracos negros, de acordo com esta teoria, possam também estar relacionados com a extraordinária matéria escura, que corresponde a cerca de 30% do universo, interage gravitacionalmente com as massas, lá está, um buraco negro também interage gravitacionalmente com as massas, e esta teoria da década de 70 diz que eles são, de facto, a matéria, eles são a origem, são os responsáveis pela matéria escura do universo. Atenção, tudo isto é teoria, tudo isto ainda é especulação. Um conjunto de cientistas do MIT levou mais longe esta teoria e olha, começa por fazer uma seguinte pergunta. Imagina que entre nós estamos aproximadamente a 1 metro de distância, mais coisa, menos coisa. Se passasse por aqui um buraco negro primordial, quais seriam os efeitos em nós? Estes cientistas tinha-me expulsado. Eles fizeram as contas. Eles fizeram as contas e disseram que se tivesse aqui um buraco negro primordial, o seu efeito gravitacional, olha, iria empurrar-nos até 6 metros de distância. E neste estudo, eles dizem que estes buracos negros primordiais a existirem são em tanta quantidade que há uma probabilidade de entrar um no nosso sistema solar a cada 10 anos. Portanto, eles andam por aí, digamos assim, de acordo com esta teoria. Bom, o que fez agora este grupo de cientistas foi qual é que será o efeito gravitacional e será que é possível medir quando um buraco negro destes, primordial, passa por um planeta? Será que isso afeta a sua própria órbita? Relembro, um buraco negro do tamanho de um átomo, mas com a massa de um asteroide. Claro. Eles fizeram as contas e chegaram à conclusão que no sistema Terra-Lua seria muito difícil nós medirmos qualquer tipo de variação associada à passagem de um buraco negro primordial. Mas, dizem eles, em Marte isso pode ser possível. E de acordo com os cálculos que eles fizeram, eles perceberam que se um buraco negro primordial passasse perto de Marte, poderia ser o suficiente para, passados alguns anos, haver uma oscilação na sua órbita, e agora tu vais ficar atordoado com essa oscilação, uma oscilação de aproximadamente 1 metro na sua órbita. 1 metro. Eu sei que tu estás atordoado com tudo isto, mas agora vais ficar ainda mais atordoado com aquilo que eu vou dizer. Nós, para já, não temos nenhuma prova que em Marte há vida. Em astronomia, brincamos um bocadinho com isso e dizemos que Marte é o único planeta neste momento que é ocupado por robôs. E é verdade. Sim, há 2 rovers à superfície, há mais de 8 órbitas a girar à volta de Marte e, portanto, com a tecnologia que nós temos hoje em Marte, nós conseguimos ter uma ideia muito precisa da distância que separa entre a Terra e a Lua. Com que grau de precisão, isto é importante, apenas 10 centímetros. Nós conseguimos saber com precisão a distância entre a Terra e a Lua com um grau de incerteza, apenas 10 centímetros. 10 centímetros encaixa naquele 1 metro que supostamente será a oscilação em Marte devido à matéria escura. O que dizem estes cientistas é o seguinte: vamos estar atentos, vamos tentar perceber, vamos tentar ler melhor se de facto há ou não há perturbação na órbita de Marte com esta oscilação apenas de 1 metro. E depois, a pergunta que se coloca é: isso é então uma evidência imediata de que houve um buraco negro primordial a passar em Marte? Estes cientistas dizem: calma, não, precisamos ainda analisar melhor os dados,
precisamos perceber outras fontes que possam interagir gravitacionalmente com Marte e que possam criar essa oscilação, mas, de qualquer forma, os nossos estudos dizem que, se houver, então, esta oscilação de 1 metro, pelo menos a hipótese pode-se colocar. Repito, tudo muito especulativo. Nós nem sequer sabemos se existem buracos negros primordiais, muito menos se são ou não fonte da matéria escura, que hoje ainda não sabemos sequer o que é matéria escura, mas não deixa de ser uma maneira interessante. Olha, até uma outra vertente utilitária do próprio Marte. Mas, portanto, ao contrário da lógica dos buracos negros ser grandes que absorvem tudo, este é exatamente o inverso, afasta. Portanto, este também interage com as massas. Okay. Interage também com as massas e, portanto, nós podemos medir aquilo que é a sua ação e se de facto eles existem através da interação gravitacional. Ora bem, estavas a falar em muita especulação aqui e vamos falar do Orivesaria também, não é? De anéis, quase que diria, vão-se os anéis e ficam os planetas. Não é? É outra especulação, mas este também com fortes argumentos científicos e que junta aqui a geologia com a astronomia. E então que diz o seguinte, vamos recuar até 466 milhões de anos no passado do nosso planeta. Na altura, sentiu-se um forte arrefecimento global. Nós ainda hoje tentamos perceber o que é que se passa. E agora uma nova investigação aponta para uma hipótese muito curiosa. Isto pode ter origem extraterrestre. Como? Calma, não são OVNIs, não são inteligência. O que diz esta teoria é o seguinte. Há 466 milhões de anos, a Terra tinha à sua volta um anel. Um anel de quê? De detritos. Detritos de quê? De pedaços de asteroides. Qual é que é a força científica de tudo isto? Neste estudo foram analisados cerca de 21 crateras de impacto no nosso planeta, cerca de 30 graus acima do Equador. A probabilidade de encontrarmos 21 crateras a 30 graus acima do Equador, quase como se fossem alinhadas, é muitíssimo baixa que seja algo do acaso. Portanto, há ali algum tipo de coincidência científica. E o que diz esta teoria é o seguinte. Nessa altura, houve um asteroide que se aproximou muito da Terra, até aquilo que se chama o limite de Roche da Terra. O limite de Roche é quando, a partir de uma certa distância, as forças da maré gravitacional do nosso planeta conseguem desintegrar um asteroide. Ora, esse asteroide foi então desintegrado pelas forças da maré da Terra e começou essa desintegração, criou uma série de detritos a girar à volta do nosso planeta. Esses detritos não ficaram para sempre lá, claro, porque senão nós teríamos um anel. O que diz esta teoria é que estes detritos caíram, então, na direção da Terra, formaram, no fundo, estas crateras que foi identificado aqui neste artigo. Agora, enquanto este anel esteve a girar à volta da Terra, criou uma espécie de uma sombra no nosso planeta, que, dizem estes cientistas, pode ter contribuído para este arrefecimento global que se sentiu neste período há 466 milhões de anos na Terra. Quanto mais não seja, esta teoria tem o mérito de nos dizer que as fortíssimas alterações climáticas que se sentiram no nosso planeta na altura podem ter tido como origem uma fonte para além do nosso próprio planeta, que não é propriamente algo que encontramos muito na literatura científica associada a isto. Portanto, não deixa de ser interessante. E agora, muito rapidamente, porque esquecemos que o maior impacto que o nosso planeta sofreu, de acordo com aquilo que nós sabemos, foi aquele que deu origem à Lua, que ainda hoje é profundamente misteriosa, a nossa amiga Lua. E trago esta nota muito rápida, que pega em dados da missão indiana Chandrayaan-1, que andou ali à volta da Terra, girar à volta da Lua, aliás, entre 2008 e 2009, ainda hoje trabalhamos esses dados, e que aponta para o seguinte. Nós já sabíamos que a Lua tem gelo de água nas crateras polares, sobretudo no Polo Sul. Agora, este estudo diz o seguinte. Foi possível encontrar grandes concentrações de água, H2O e hidroxilo HO, em muitas zonas da Lua, que não apenas na zona polar, também na zona equatorial, água em grandes quantidades na superfície e ligeiramente abaixo da superfície. Não deixa de ser mais um trunfo, mais algo delicioso para lá chegarmos. Muito bem. Miguel, obrigado mais uma vez aqui as novidades da investigação científica, hoje de facto com assuntos bem interessantes relacionados com a astronomia, como sempre. Estamos a terminar esta hora de informação, fazemos uma pausa e voltamos com mais notícias do Bom Dia Portugal daqui a pouco. Até já.